Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Pode Voar, o podcast que vai decolar com histórias incríveis do mundo dos pequenos negócios. Antes de mais nada, como vocês já sabem, nos acompanha aí nas nossas redes sociais, @podcast Pode Voar, aqui no nosso canal do YouTube e nas melhores plataformas de streaming. Se inscreve aí, deixa o seu like para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas incríveis para te inspirar na sua jornada empreendedora. Eu sou Thaís Monsores, apaixonada por voos altos na liderança e hoje nós temos aqui um convidado muito especial para esse voo, prontíssimo para decolar com a gente e é um convidado extraordinário. Ele começou a estudar inglês aos 9 anos de idade. Aos 18, ele se tornou professor. Aos 22 anos, ele já era coordenador pedagógico. Depois, ele quase desistiu da sala de aula, mas aí ele voltou e nunca mais saiu. Com 25 anos, ele se tornou PJ em uma escola. E aí, em 2022, ele fundou a própria empresa, onde está 100% focado até hoje, há cerca de 1 ano e meio. Então, hoje, uma salva de palmas para Gustavo Belo! Muito bem-vindo, Gu. Obrigado pela presença. Obrigada por você estar aqui. Você sabe que você é um cara que eu admiro pra caramba. Pela história de vida, pela garra, pela determinação. E eu acho que, assim, você tem muita coisa pra inspirar e compartilhar com outras pessoas, porque empreender, essa nada mole... Como é que é? Essa nada mole vida... Só os fortes sobrevivem. Coisa de doido. É verdade. E conta pra gente, Gu, como é que você começou nessa jornada aí de empreendedorismo? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Cara, é uma honra pra mim estar aqui. Eu comentei com você antes do episódio, né, que, cara, é um sonho pra mim já. Muito tempo atrás, eu sonhava já em gravar um podcast. Esse é meu primeiro que fiquei registrado aqui. Olha só, estamos aqui construindo sonhos. Pode voar, realizando sonhos. E levando as pessoas a voar, dando permissão para as pessoas, pode voar, você pode voar aqui. E eu tinha esse sonho, cara. Era uma coisa que eu gostaria de fazer, era tipo o meu bucket list, né? Sabe bucket list? Sim. Que o bucket list eu vou contar rapidinho, já trazendo, sim, né? Sim. O bucket list é a sua lista de coisas que você tem para fazer antes de morrer, né? E por que chama bucket? Porque quando você morre, a expressão é kick the bucket, chutou o balde. É de um pouquinho diferente do português. Olha né? aí, pode voar, aí... já trazendo toda uma história. Já ensinando, professor, né, gente? Professor. Então, antes de você kick the bucket, você tem que fazer suas coisas, essa lista de coisas. E gravar um podcast, ser convidado para um podcast, era uma delas. Ter o meu podcast é mais uma, mas isso a gente vamos pensar ainda sobre isso no futuro. Então é uma coisa que eu queria há muito tempo fazer já. Eu consumo podcast há muitos anos, já desde 2016 ou 2017 mais ou menos que eu consumo podcast. E eu perguntava, antes das pessoas saberem que era um podcast, eu escutava, né? Escutava podcasts de estrangeiros, o mercado aqui no Brasil ainda não estava tão maduro. E eu escutava muito podcast em inglês. Então é uma realização estar aqui, muito obrigado. E tem um outro detalhe também que eu acho muito legal, que o podcast ele traz um lado diferente, né? Sem Porque dúvida. você por exemplo, você tá na sua rede social hoje, as pessoas vão ver você de um jeito, por mais que tenha aquela coisa de, as pessoas não querem, elas compram aquilo que elas veem na rede social, elas veem você na rede social, elas querem que você seja a Thaís que você é na sua rede social. Cara, existe uma intimidade ali, existe que a câmera, que o espaço, você tá gravando, você tá na frente de uma câmera, traz, né, uma visão diferente. Então, acho que o podcast é muito legal para você trazer essa visão de você, Thaís, como host, né? As pessoas conhecerem um lado seu que elas não veem muitas vezes nas redes sociais. Sim. E elas já admiram você como empresária, como empreendedora, como palestrante. Mas eu acho muito legal essa iniciativa que você tem, isso é uma baita oportunidade para você também. Sim. Então, parabéns por isso, parabéns pela iniciativa. E se não fosse você ter tomado essa decisão, eu não estaria aqui. Com certeza. E eu acho muito legal porque o Pode Voar, ele nasceu de uma ideia que me surgiu no coração, assim, de contar histórias de pessoas reais e que deram muito certo.
Pessoas, assim, que às vezes a gente tem um estereótipo, né? De algumas profissões, de repente, que não deram certo, ou que empreender é muito difícil e que é impossível para a grande maioria. E, assim, às vezes a gente se compara com histórias de gente que já tá há muito tempo, que já tá performando, super, né? Que são os grandes players. E a gente olha e fala assim, cara, não vou conseguir nunca, não é pra mim e tudo mais. Então, eu acredito muito que a gente se inspira na história de outras pessoas, e é muito legal, mas a gente precisa se inspirar na nossa. E eu falei, cara, por que não a gente contar a história de gente, sabe, de verdade, gente que a gente como pode a gente, pegar, gente como a gente, não que os grandes players não sejam, mas é que criou-se já uma distância, né? Quando você vê o cara, você tá vendo o empresário pronto, né? Exatamente. Você não tá vendo a pessoa, a formação dela. Exato, a gente não viu ali os bastidores, não viu ali tudo que ele passou, como é que foi o início, e às vezes quando a gente ouve falar do início do cara, a gente até duvida, será? Esse cara aí não. Exatamente. E aí eu quis muito trazer o Pode Voar com essas histórias, até para que a gente mesmo, daqui a um tempo, a gente olhe para trás e fala, olha só, a história que eu contei lá hoje já tá infinitamente diferente, né? Então, conta pra gente aí um pouquinho do Gustavo, quem é o Gustavo e por que você começou a empreender, e como é que foi tudo isso? A gente não combinou algumas coisas que vão rolar que hoje não foram combinadas, porque as coisas vão acontecendo, mas eu vou traçar alguns paralelos sobre o que a gente falou aqui hoje, agora há pouco, da sua decisão, de você ter tomado a sua decisão. Mas vamos lá. Eu comecei a estudar inglês quando eu era pequeno, e eu gosto muito de contar essa história, que é assim, meu pai e minha mãe, um dia, não sei quando, não sei que horas, não sei se foi voltando do mercado, não sei se foi voltando da caixa, da feira, do dentista, da escola da criança, eu não sei quando isso aconteceu. Se foi na hora de dormir, um dia meu pai e minha mãe tiveram uma conversa. Eu não sei como foi, não sei quem começou, não sei quem teve a ideia, mas um dia eles dois tiveram uma conversa. Um deles virou pro outro e falou assim, que tal se a gente colocar as crianças pra fazer inglês? Meus irmãos já faziam, né? Somos uma família um pouco grande, e eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais velha, tenho um irmão gêmeo, e eu tenho 2 irmãos adotivos. Né? E aí, na época, éramos só os 4, e eu não... meu pai e minha mãe colocaram meu irmão mais velho e minha irmã pra fazer inglês. E aí, eu e o gêmeo, né, a gente via eles voltando da escola, a gente, quero falar inglês. Onde você foi? Fui no inglês. Que legal, que legal, quero fazer inglês. E a gente ficou na orelha do meu pai ali um tempão falando pra ele que a gente queria estudar. E aí ele sempre, calma, paciência que eu vou por vocês. Aí colocou, com a gente com 9 para 10 anos mais ou menos, a gente começou as aulas. E aí eu tinha uma história já de quando eu era pequeno, que eu tive problema de epilepsia quando eu era criança. É mesmo? E aí aquilo criou meio que uma proteção dos meus pais, principalmente da minha mãe. E eu cheguei a ter algumas crises com a minha mãe fora de casa, e aí ela teve uma situação uma vez que minha mãe conta que o guarda parou eles na estrada, e aí alguém tava comigo, não sei quem era, e eu tava tendo uma crise. E aí a minha mãe, desesperada, falando pro policial, preciso ir para minha casa, meu filho tá tendo uma convulsão e tal, e não sei o quê, e chorando e tal, e isso gerou um pouco de medo ali nela, né? E aí criou-se ali uma certa proteção minha, então eu não podia ficar exposto muito tempo à tela, né? Imagina, se fosse hoje. E eu não podia ficar muito tempo em tela, então eu não podia ficar jogando videogame muito tempo, nem ficar vendo, porque se sabia muito pouco sobre isso também, né? Entendi. Na época. Então, era assim... melhor já pecar pelo excesso do que pela falta. Isso. Já tinha estudos de que a luz, excesso de luz ali pode causar uma... Tanto que às vezes você tá vendo Netflix, alguma coisa, ele fala, esse episódio contém cenas piscantes que podem causar... E aí, sabia-se muito pouco, minha mãe acabou me privando de algumas coisas. E aí, eu lembro, na minha cabeça, na minha memória, eu era um pouco introvertido. Não conversava muito e tal. E aí, quando eu comecei a estudar inglês, eu já comecei a sair mais de casa, né? Fazer o curso lá. E eu comecei a fazer amigos na escola e tal, no próprio curso. E aí eu comecei a tirar nota boa, porque eu gostava, eu gostei. Isso, sim, se desde sempre você foi nerd. Não. Não, desde sempre. Teve uma fase da minha vida que eu fui o oposto do nerd. E aí eu gostei, né? Eu gostei, porque aí eu comecei a tirar nota. Aí... Nisso, os meus colegas de escola também perceberam que eu tava tirando nota boa, e aí já
colaram, né? Cara, me ajuda aqui com a Começou a virar interessante. Com a prova, com a prova pra estudar, recuperação, não sei o quê. E aí eu comecei, na base meio que do interesse ali, mas eu comecei a fazer amizade. E aí eu comecei a fazer amigos, que era uma coisa que eu não tive por muito tempo. E daí na minha cabeça, opa, mais um benefício, né, disso aí. E aí eu comecei a conversar mais e tal, e aí eu fui me desenvolvendo, fui ajudando a galera, já fui virando aquele cara lá, mais comunicador e tal, mais comunicativo. E aí eu tirava minhas notas até uns 11, 12 anos. Essa parte. Até uns 11, 12 anos eu tinha... Minhas notas eram 8, 9, 10. 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Em tudo. Quando eu fiz uns 12 anos, que aí meu comunicador saiu da jaula, entendeu? Aí eu comecei a andar com uma galera, assim, nada... Tipo, ilegal, nada, né, nada disso, mas assim, crimes não foram cometidos, mas comecei a andar com uma galera mais descoladinha, do skate, não sei o quê, da calça rasgada, blá, 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 e aí eu comecei a tirar muita nota baixa, tipo assim, eu comecei a tirar tipo 5, 6, até que um dia eu tirei minha primeira nota vermelha. Mas aí, enfim, isso aí me acompanhou, né, eu fui mantendo ali, quando eu fui pro ensino médio, minhas notas despencaram, porque aí eu achava que o comunicador, eu não poderia me tornar mais comunicador do que aquilo, e sim, o ensino médio foi quando eu tive mais relações, conheci mais gente, porque eu não morava, eu não estudava, eu morava numa cidade, estudei a vida inteira lá, e quando eu fui pro ensino médio, eu fiz uma prova para estudar no técnico, e eu vim morar aqui em Jundiaí. E aí não vim morar aqui em Jundiaí, eu vim estudar aqui em Jundiaí. E eu continuei morando lá, mas eu vim estudar aqui. E aí, era um negócio que, tipo, eram 200 turmas, 200 alunos no primeiro ano, 200 no segundo e 200 no terceiro ano. Caramba! Mais a galera do técnico. Eram divididos em 5 salas de 40 alunos. Ok. Então, eu conheci muita gente. E aí, minhas notas despencaram, né? Que aí, meu comunicador tava lá, ativão. Eu só queria saber de relacionamento e não queria saber de estudar. E aí, eu comecei a tirar nota ruim. Aí eu lembro que em química, segundo ano do ensino médio... Olha os traumas. Eu não gostava do professor. A gente tinha lá sempre tem as coisas. Eu não gostava do professor. E aí em química, no segundo ano, eu tava, tipo... O segundo ano foi o ápice do relaxo, assim, na minha vida escolar. Aí o ápice do relaxo. Eu peguei uma DP. Na escola que eu estudava, você podia pegar uma DP. Só que você podia pegar até o terceiro ano. Se você pegasse uma do DP no terceiro ano, você reprovava. Você estava automaticamente reprovado. Aí no segundo ano eu peguei uma DP de química. Aí meu executor entrou em cena. Porque eu precisava tirar nota, senão eu ia repetir de ano. E eu nunca tinha repetido de ano. Aí eu precisava tirar nota. Do segundo pro terceiro ano, eu lembro que foi tipo uma tensão absurda, assim. Porque eu tinha, sei lá, de novembro de um ano até março, abril do outro... E aí eu ia fazer uma prova, e aí eu ia ver se eu ia passar ou não. Eu não tinha certeza se eu ia passar. E eu sempre fui o cara de humanas, né? Nunca gostei muito de exatas. Sou ruim, também. Até hoje. Eu tenho que ficar fazendo conta... Eu tenho que ficar fazendo conta de subtração matemática na cabeça pra eu me forçar a acertar. Porque... eu já nem me dou esse trabalho. Não, eu já pego a Nossa Senhora da calculadora. Não, eu ainda tento pra ver se... Mas eu sou aquele cara que faz a conta... 22 o resultado. 47, né? Beleza? É isso? Não. Então eu tenho que fazer as contas e tal. E química, cálculo, né? Eu tinha que fazer lá. Pedi ajuda para minhas amigas que tiravam nota boa na época. E aí, elas me ajudaram, me deram uma lista. O professor me deu uma lista de exercícios lá, e lá vai cacetada de exercício pra eu fazer. E, cara, eu deitei nos livros. Fui, estudei já só. Tinha um histórico estudei sozinho. Já tinha um histórico do nerd. Então, deixa eu catar aqui na minha... No HD, deixa eu achar. Resgatar esse cara, tá aqui em algum lugar. Deixa eu resgatar. Aí eu fui, comecei a estudar. E aí eu comecei a pedir dica pra quem tirava nota. Eu tinha 2 amigas que eram as melhores da turma, eu comecei a pedir nota pra elas. Aí nisso tinha uns outros amigos meus que estavam também junto comigo na DP, que era dos bagunceiros, né? E aí os caras começaram... Caraca, aquele Gustavo que era o
pior de todos tá aqui e tal. E aí começaram a correr atrás também. Uhum. Aí eu estudei, fiz a lista, refiz várias vezes, sentava, ficava na biblioteca depois do horário pra estudar, não sei o quê. É a prova de que a pressão é o melhor remédio. Aí, no dia da prova, o professor deixou a gente fazer com a lista do lado. Ai, meu Deus. Eu fiquei pé da vida, mas naquele dia eu falei assim, cara, eu aprendi a minha lição. Sim, foi ótimo. Se eu não tivesse feito menos do que o mínimo, porque eu tava fazendo menos do que o mínimo, eu não estaria onde eu tô. Perfeito. O fato do professor entregar a lista pra mim é um problema dele. O que me deixou, na hora, assim, pô, eu tinha 16 anos, né? O que me deixou, assim, pé da vida lá foi o fato de eu ter ralado pra estudar, pra sair daquela, e eu ver que outros caras não tinham estudado. E passaram também porque eles estavam com a lista que eles copiaram de alguém, entendeu? Mas, pô, enfim, 16 anos, é esse tipo de preocupação. É a mente madura que a gente tem, né? É esse tipo de preocupação que um adolescente de 16 anos tem. Sim. E aí eu, enfim, acabei o ensino médio, passei nessa prova, não reprovei de ano, né? Não repeti de ano. E com 18, eu ao longo desses anos, eu já tava ensinando a galera, né? Mesmo? Então eu tava... Inglês. Eu sentava em dupla, a galera já fazia fila pra sentar comigo na aula de inglês. E aí eu comecei a ensinar algumas coisas. Isso é por causa disso, isso aqui é por causa disso, tal. E aí eu fui ensinando. Aí, o meu irmão, ele já trabalhava na escola que a gente estudou. Porque era comum, né? Tipo, galera que sobressaía, os alunos que sobressaíam, eles chamavam pra dar aula. Sim. Porque é um mercado, enfim, bem... Restrito, né? Ruim. É meio ruim, assim. Mercado de escolas, principalmente pra quem tá começando. Tudo bem, eu entendo, né? A inexperiência e tal, mas, assim, paga pouco, muita rotatividade de funcionários ali e tal. É difícil o cara reter, né? A escola, né? A instituição reter. Então, assim, sempre foi um mercado que, principalmente de rede de idiomas, que você tem essa rotatividade de professores, de profissionais. É normal a galera passar por essa área e sair. O cara fica um tempo, eu manjo de inglês aqui, deixa eu pagar minha faculdade com isso aqui, vou dar umas aulas e sai. Sim. Né? Só que meu irmão tava dando aula nessa escola, e aí ele falou pra mim, a gente vai precisar de alguém. Nisso eu tava em fase de quartel, ninguém me contratava. Aí meu pai chegou pra mim e falou, filhão, então, agora tá na hora, né? De você... Agir a vida, né? De você tomar seu rumo. E aí a gente, enfim, recebi a proposta lá do coordenador. O coordenador tinha sido meu primeiro professor de inglês da vida. Olha que legal. Ele se tornou sócio da escola, comprou uma parte da empresa. Aí ele virou coordenador também. Ele assumiu a vaga de coordenador. E me convidou. Aí eu comecei com turma de sábado, meu primeiro salário. Acho que uns R$300. Eu lembro que eu precisava de coisa pra gel de cabelo, desodorante, essas coisas. Eu pedi pra minha mãe. Eu falei, mãe, toma esse dinheiro aqui. Você vai lá na perfumaria ainda, a gente falava. Nossa, negócio de 200 anos atrás, né? A gente toma esse dinheiro aqui, leva lá e me dá o troco depois e traz isso. Botei uma lista lá. Minha mãe voltou pra casa sem dinheiro nenhum, com todas as minhas coisas e falou, você me deve 50 conto. Aí eu falei, caraca, gastei todo o meu salário e ainda faltou. Na perfumaria ainda tô devendo. Tô devendo. Ela inteirou pra mim e ainda eu tive que pagar ela no mês seguinte. Foi tipo coisa disso aí. Mas aí na época eu trabalhava um dia só na semana. Então eu dava aula do sábado das 8 ao meio-dia. Eu tinha 2 turmas, eram 4 aulas, né? Então, das 8 ao meio-dia, 1 hora cada uma. E aí começou a sair os professores, eu tava fazendo um bom trabalho, fui ficando e fiquei. 2 anos e meio. Fiquei 2 anos e meio nessa escola. O início foi esse. E aí o que você falou na apresentação sobre desistir, foi porque assim, eu tava nessa época, meu comunicador, de novo ele, me atrapalhou pra caramba, porque eu ficava batendo papo com os caras lá, com os vendedores, porque eu sempre gostei de vendas e tal, e eu ficava batendo papo com os vendedores. Como é que você conseguiu vender aqui pra pessoa? O que você falou pra ela? O que você não sei o quê? Aí o nerd de novo, porque eu tava estudando, querendo ou não, né? Eu tava ali de novo, nerdão, estudando. Eu sempre gostei de vendas. E aí eu percebi que as pessoas quase sempre fechavam comigo, quando a apresentação era comigo. Que era assim,
Vou resumir a história. Você chegou para ver um curso de inglês. Você entrou lá na escola. A escola era na rua, você entrava. Oi, vim ver um curso de inglês pro meu filho. Aí, era assim, vou na sala, o comercial, vou na sala dos professores, quem tiver disponível vai atender essa pessoa e vai fazer uma apresentação. Dava até um livretinho lá pra pessoa, como se ela fosse acompanhar uma aula, quem tiver disponível. Então eu chegava lá e falava assim, ó, vocês 3 aí, ó, quem pode atender? As professoras já viravam o olho, já, né? Ficava louco, né? É mesmo. Aí, a maioria não queria, os caras ficavam doidos, porque às vezes o cara tava com uma pilha desse tamanho de dever pra corrigir, ou trabalho, aula pra preparar, ele tinha que parar e ir fazer. A galera não gostava. Aí, um dia, sei lá por quê, eu fui escolhido, fui, dei a aula, e a pessoa que, quando terminou a apresentação, acho que era uma mãe, tava com o filho, ela perguntou assim pra mim, e você que vai ser o professor? Aí eu... Eureka, tem alguma coisa aí. Deu um clique. Falei, caramba, tem alguma coisa aí. Ela gostou. Deixa eu testar de novo. Aí um outro dia fiz, fechou. Não, aí fechou, né? Aí ela voltava lá pro comercial pra saber valores, contrato, não sei o quê. Fechava. Aí vinha outro. Alguém pode? Eu posso. Eu me voluntariei daí, né? Aí, alguém pode? Eu posso. Fechou. Muito legal, cara. Fechou. Aí fechou. E isso é muito legal quando a gente traz, né, porque a gente às vezes fica pensando assim, quais são as competências que a gente tem que desenvolver pra gente, cara, ter sucesso no empreendedorismo. E você já falou um monte aí que, putz, às vezes a gente nem se dá conta, né? Que já vem lá de trás, que é dom, que é talento. Então, cara, você já falou aí, ó, eu era super curioso, eu corria atrás, eu me voluntariava, eu levantava a mão mesmo sem saber, eu comecei a perceber onde que eu era bom e comecei a repetir várias vezes. Então, isso é uma coisa assim, porque esse lance de vendas, cara, é muito doido. As pessoas acham que, não, eu não sei vender, eu detesto vendedor é chato. O que vender é ficar, quer essa água aqui, quer essa água aqui. Exatamente. Compra. Tem um estereótipo muito grande, uma crença sobre isso, e a pessoa não percebe que a gente acorda e dorme vendendo. A gente vende o tempo todo. A gente se vende pro marido, a gente vende pra esposa, a gente se vende pro primeiro namorado, né? Numa entrevista de emprego, o tempo todo a gente tá vendendo. E aí, quando a gente percebe isso desde cedo, como você percebeu, e já criou ali uma curiosidade pra poder fazer a coisa acontecer, começar a modelar o que os outros estavam fazendo, pergunta, cara, o que você faz pra eu copiar, pra eu modelar aqui, não sei o quê. Então, assim, isso é uma das coisas que, cara, todo empreendedor tem que ter. E quando você fala isso, as pessoas acham que é besteira, né? Por exemplo, eu fui convidado para estar aqui hoje, mas eu poderia ter interesse em estar aqui hoje e de repente eu vender essa ideia para você. Ô, Thaís, o que você acha da gente fazer um não sei o que, um podcast lá? Sem dúvida. E as pessoas acham que quando você fala isso, ó, você está vendendo uma ideia. A pessoa acha que você está falando besteira. Não, não estou vendendo nada, eu só estou convencendo. E convencer é o quê? Exatamente. Né? Exatamente. Então as pessoas acham que é isso. E aí quando aconteceu isso, depois de um tempo, um dos vendedores lá, que era assim, eram 2 pessoas, só que eu trabalhava no mesmo turno que um dos vendedores. E a gente acabou ficando amigo, e aí rolou meio que uma parceria também. Meio que tipo, eu driblo o goleiro, toco pra você bota pro gol. Sim. Foi tipo isso, foi uma parceria ali. E ele já sabia que eu me empenhava. E ele ganhava comissão. Tudo bem, vai. A comissão quem ganhava era ele. Né? As pessoas... Já começa por aí, né? Muita gente vai falar assim, por que eu vou ficar igual um besta me fazendo se o cara... A comissão vai pra ele. Cara, isso me ajudou a me tornar um bom vendedor. Exatamente. E aí, eu ganhei. Exatamente. Né? O cara pode até ganhar o valor financeiro ali, mas e a experiência? E eu uso essa experiência, eu uso essa competência até hoje na minha empresa. Você só foi aprimorando ao longo do tempo, mas você já vem desde lá aprimorando. Exatamente. E aí esse cara, a gente ficou amigo e ele já me chamava. Quando ele via que eu tava livre, na sala, Gustavo, vem cá, chegou uma pessoa. Ele nem chamava os outros. E daí a gente comecei a me desenvolver. E a gente ficou amigo e eu ficava batendo papo com ele, fazendo essas trocas, né? Falando besteira também, lógico, né? De amigo, mas a gente fazia essas trocas. O que você falou pra ela que deu certo aqui? O que você falou pra ela que não sei o quê? E ele também. O que você fala lá dentro quando você leva a galera pra sala? Só pra eu saber aqui. E aí a gente começou a alinhar de um jeito que ele já preparava o meio de campo antes, porque a pessoa falava com ele primeiro, passava por mim e voltava pra ele. Começou a virar uma sinergia. Já criou um processo de venda a gente já né? criou junto. Tipo, eu vou fazer isso,
Eu driblo primeiro, passo pra você dribla o goleiro, eu toca Sim. pra mim e eu toco pro gol. Total. Então a gente criou esse processo. Só que isso me custou em outro aspecto. Eu tinha um calhamaço de dever de casa pra corrigir desse tamanho, porque eu ficava muito tempo conversando com ele e eu gastava esse tempo falando e o tempo que eu tinha que corrigir dever. Se tornou algo totalmente inviável, insano. E aí eu cheguei, um dia eu fiquei estressado e eu cheguei pro meu chefe, que era esse meu coordenador, falei pra ele, cara, chega, não dá mais, eu tô saindo. Imaturo também, né? Meter o louco assim, de chegar pro cara e falar, daqui um mês, amanhã eu não venho mais. Tipo, aí eu cheguei pra ele, ele falou, não, pode parar. E aí ele me conhecia, ele foi meio que um paizão, assim, na hora. O que ele falou? Ele foi meio meu chefe, meio meu primeiro professor de inglês, meio paternal ali. Ele me chamou e falou, você não assumiu um compromisso aqui comigo? Você tem esses deveres pra corrigir? Você vai corrigir esses deveres. Olha que legal. Depois você vai sair. Ele foi um mentor pra você. Foi, né? exato. Total. Exato. Ele falou, você vai sair. Beleza. Mas você vai terminar todas as demandas que você tem pra terminar. Você vai organizar tudo isso aí. Legal. Aí eu saí pistola, né? Falei, caramba, né, meu? Achei que eu ia me livrar. Isso aí é muito legal, porque isso acontece direto com quem começa a empreender, às vezes. Que é a falta de inteligência emocional diante dos obstáculos. Eu vejo muito isso, né? E a vontade que você tem de desistir, às vezes eu falo, gente, a vontade dá todo dia. Exato. Todo dia você tem vontade de desistir por algum problema, por alguma coisa, algum desafio. Só que a maturidade faz toda a diferença. Sim. Né? A maturidade, a mentalidade, tudo isso faz toda a diferença. E naquele momento ali, quer dizer, você preferiu largar por um momento. Você eu ia largar, tirar o pino da granada, soltar e ir embora. Era muito mais fácil naquele momento, era desistir, do que olhar pra dentro e falar, cara, o que eu deixei de fazer? O que eu deveria ter feito? Né? A tal da autorresponsabilidade, que hoje, muito mais maduro e, cara, e com conhecimento técnico comportamental, a gente consegue perceber claramente. Total. Mas a galera... Antigamente, mesmo assim, acho que até hoje, muito adulto também não tem. Não, muito. É essa visão de falar, caramba, o que eu deveria ter feito e eu não fiz? Né? No teu caso, eu vejo muito o planejamento, que a gente trabalhou pra caramba que é a depois. criptonita. Exatamente. Então, acabou aquela coisa, eu vou fazer o que eu gosto, que é bater papo, conversar e vender. E a parte chata? E a parte chata deixa pra depois. A hora que não couber mais, eu fecho a porta e largo lá pra outro fazer. Exatamente. E se hoje eu tivesse um funcionário e a pessoa fizesse isso comigo também, cara, seria terrível. Seria, né? E como que eu vou, com todas as demandas que eu já tenho, ainda assumir isso, sabe? Impossível, inviável. E super... uma reflexão aqui, né? Super essencial o papel que esse meu professor teve, né? Meu coordenador na época. Porque... ele não desistiu de mim. Exato. Ele falou, beleza, eu te dou permissão pra sair. Mas você vai ter que arcar com o compromisso que você assumiu comigo. Sem né? dúvida. Então, ele poderia ter me dispensado, por exemplo, e, sei lá, falado, sei lá, o Gustavo foi moleque. Sim, ou foi um mau profissional. Exato. E aí todo o brilho... E aí as pessoas não veem isso, né? Todo o brilho que você teve ali, porque eu fiquei lá 2 anos e meio no total. Todo o brilho ali de 2 anos... poderia ter sido apagado Exato. por conta de uma ação. Uma única ação. Exato. E, cara, nesse momento é muito legal a gente olhar pra trás e acabar reconhecendo esses mentores, né? E acho que esse é o papel de um mentor. É não desistir do teu pupilo, do teu mentorado, apesar de... porque ele via em você algo mais óbvio, algo que de repente você mesmo não via. Mas na grande maioria das vezes a vida não vai ser boazinha. A vida não vai ser. Não foi, né? Não foi. Exato. Falou, não, beleza, você sai, mas primeiro... Mas ele ainda podia ter sido pior, ele podia ter desistido total. Exato. Entendeu? Que eu provavelmente eu me sentiria grato na hora, mas eu não teria aprendido o tanto que eu aprendi com isso, né? Exatamente, cara. Exatamente. É muito louco. E aí, enfim, eu saí de lá, tipo... já que a gente tá falando aqui, overwhelmed, né? Eu já saí overwhelmed, já saí bem... de saco cheio. De saco cheio, tipo, lotado. Overwhelmed igual de saco cheio. Exato. Vou fazer tradução a bandeirinha Estados Unidos. I'm overwhelmed. Bandeirinha do Brasil. Tô puto, tô de saco cheio. Aí eu saí de lá e eu falei, cara, chega a estudar inglês, puta vida... tipo, estuda pra caramba. Estuda pra caramba, não.
trabalha pra caramba, tem que corrigir um monte de coisa e não sei o que, chega. Aí eu fui pra área de tecnologia, que foi quando enquanto eu tava no técnico, eu fiz curso de desenvolvimento de software. Aí eu te pergunto, Thaís, você que me conhece, sabe qual seria o meu trabalho desenvolvendo software? Não. Eu e uma máquina, assim, ó, o dia inteiro desenvolvendo linha de código, assim, ó. Não ia dar nem uma semana, Gustavo. Esse ia ser meu trabalho, porque eu ia fazer software para computador. Enfim, tem uma gama de coisas que dá para você fazer. Mas assim, resumidamente, só para você ter a noção do perfil, né? Hoje você já sabe aí, você me conhece, você sabe quais são os meus perfis e tal. Mas esse seria o meu trabalho. E eu já, quando eu saí do técnico, eu já sabia que eu não queria fazer aquilo, né? E vários momentos, enquanto eu tava dando aula, nesses 2 primeiros anos, tinha momentos que eu saía de uma aula, era tipo 10 horas da noite, a última aula, sei lá, acabava 10 horas da noite. E eu saía assim, nossa, vamos quebrar tudo, não sei o quê. Eu saía energizado, revigorado. Às vezes, uma coisa que um aluno meu falava pra mim... Ganhava o dia, né? Ganhava o dia. E aí eu ia pra casa com uma adrenalina, assim. Foi aí que eu comecei a entender que eu gostava de gente. Que eu gostava de gente, que eu queria trabalhar com gente, que eu gostava... Eu cheguei a fazer textão na época no Facebook, eu usava Facebook. Fiz textão, hoje eu dei uma aula, meu aluno falou isso e não sei o quê, foi sensacional, blá, blá, blá. Eu comecei a ver isso. Daí só que nisso eu saí, né, tava esgotado, saí e fui pra aula de tecnologia. E aí eu fui pra aula de tecnologia e meu trabalho era eu trabalhava com suporte técnico, então era Nextel, a gente usava o Nextel. Sim, eu usei muito, hein? E colocava... QAP. E aí a gente chamava a galera era de segurança. Era num ramo de segurança. A empresa fornecia sistema de segurança para portaria de condomínio e de empresa, que é basicamente o sistema do seu condomínio hoje. Sim. Você entra no seu condomínio, você tem um leitor facial, alguma coisa. Pra gente vir aqui hoje, você passou lá seu rosto no leitor. Essa informação do seu nome, da sua foto, seu horário de entrada, seu horário de saída, ela foi para um sistema onde ela fica registrada. Sim. A empresa fornecia esse tipo de sistema. E eu trabalhava com o suporte, que era meio que um pouco de gente e um pouco de tecnologia. E aí eu ficava lá o dia inteiro na mesa, sentado, esperando dar algum BO no programa, pros porteiros ligados do condomínio ligar pra mim, tô com um problema aqui, não sei o quê. E eu, por rádio, eu tinha que dar a solução pro cara. Muitas vezes eu conseguia acessar remoto o computador do cara, então eu via qual que era o problema, aí a gente já tinha meio que um manual ali, já sabia, esse erro a gente corrige assim, esse assado, né? Tá. Mas na maioria das vezes eu não conseguia fazer isso. Então... Era isso aqui, ó. Cego, sem ver o que o cara tava fazendo, eu tinha que dar orientação pra ele. E eu tinha que imaginar onde exatamente ele tava do processo. Sem ver. Imagina uma parede entre eu e você. E eu tendo que te dizer assim, Thaís, você vai pegar seu mouse, vai lá no canto superior direito ali, vai ter um ícone chamado blá, blá, blá. Você vai abrir ele, vai clicar na opção, e muitas vezes eu ia fazendo junto com a pessoa, eu ia fazendo no meu computador junto com a pessoa, Sim. E fazendo ali. E num lance como esse, o que você acha que você aprendeu dessa experiência? Eu já estava esperando por essa pergunta, eu já estava pensando na resposta. A coisa número 1 que eu aprendi foi pensar diferente. Pensar fora da caixa. Até hoje, cara, eu sempre lembro desse trabalho dessa forma. Eu fiquei 1 ano e meio lá. Até hoje, eu penso assim, por exemplo, você fala assim pra mim, Gustavo, essa TV não tá funcionando. Eu vou pensar, bom, ela precisa estar na tomada, a tomada precisa estar ligada, o disjuntor precisa estar ligado, a energia precisa estar chegando nela, você tem um cabo. Eu penso em todas as possibilidades do porquê que essa TV não tá funcionando. Muito legal. E até hoje eu faço isso, e às vezes a pessoa... E é automático pra mim. Porque a maioria das pessoas pensa no óbvio. Vai pensar no quê? E aí que a gente no nosso convívio, você fala muito isso pra mim. Sim. Cara, de onde veio isso? Como é que você achou essa solução? Sim. Cara, é automático. Porque eu fiquei tanto tempo tendo que imaginar o que estava acontecendo do outro lado, que hoje eu penso assim, tem o disjuntor, tem a TV, tem a voltagem, essa TV é 110 ou ela é 220? Ela conecta... Qual que é o cabo que você usou aqui? É um VGA ou é um HDMI? E isso é muito legal porque, às vezes...
a gente não dá valor às competências que a gente foi desenvolvendo ao longo da vida é por conta das nossas experiências. Às vezes eu ajudo, sei lá, um profissional a fazer o LinkedIn, alguma coisa assim, ter lá o campo de competências. E muitas das vezes a pessoa não reconhece, não percebe. Ela acha que é hobby, talento inútil. É que ela nem passa pela cabeça dela, por exemplo, algumas competências que ela já tem super formada ali, desenvolvida, que veio de experiências pregressas. Aí eu pergunto exatamente isso. Então, fala um pouquinho pra mim da sua vida. Qual foi o primeiro trabalho? E o que você desenvolveu ali? O que você aprendeu com isso? E aí vão vindo uma série de coisas. E é engraçado, eu sempre falo assim, quando eu pergunto as coisas positivas, vem 3, 4. Quando eu pergunto as negativas, vem um pergaminho. Sim. Porque a gente se foca muito mais no que é ruim do que naquilo que é bom. E aí a gente acaba copiando o que é bom de outras pessoas. Sendo que, cara, a gente tem uma história incrível, né? E desenvolveu coisas únicas. Quer dizer, você teve uma experiência de 1 ano, sei lá, numa empresa, onde te trouxe um olhar de criatividade, de foco na solução, de olhar fora da caixa, de ter criatividade, papapá. E que, às vezes, e que te torna único, que, pô, você tem uma coisa que eu tenho 0. Entendeu? Essa perspicácia, essa coisa de olhar além e tudo mais. Eu falo assim, mano, como é que ele conseguiu esse negócio? Como é que isso veio na cabeça dele? E foi, às vezes, dessa experiência que nasceu e que você hoje usa com muita intencionalidade, muita sabedoria. Então, assim, é muito interessante porque, às vezes, a galera... Ah, não, mas a minha vida é totalmente desinteressante. Ah, eu não tenho nada pra contar. No Instagram, nas redes sociais, no LinkedIn. Ah, as pessoas não vão se interessar. Eu falo, cara... É só trocar a lupa das coisas negativas, colocar nas coisas positivas. E eu acho que é muito importante a gente aprender, e aí vai pra todo mundo que empreende, que é empresário, enfim, acho que pra todos. A gente precisa desenvolver a habilidade de contar histórias. Com certeza. Sabe? Do storytelling mesmo. E, depois que eu comecei a aprender e ler e desenvolver essa técnica, você consegue tirar uma limonada de um limão facílimo, contar uma super história de uma garrafa d'água, um negócio, sabe? E fazer com que as pessoas reflitam e aprendam. E até isso, as pessoas... Eu falo, quando a pessoa tá focada demais na escassez... Ela vê nos outros e ela não consegue trazer pra vida dela. Exato. Porque você tá falando isso daí sobre a história que eu contei no começo. Sobre meu pai e minha mãe. Um dia, meu pai e minha mãe sentaram pra conversar e não sei o quê. Cara, isso mudou a minha vida. Aquela conversa, aquele 1 minuto, sei lá quanto durou essa conversa. Aquela conversa mudou a minha vida. Exatamente. Sem aquela conversa... Se ela não tivesse existido... A gente se conheceu, pra quem não sabe, a Thaís já foi minha aluna, o marido dela, o Leandro, também foi meu aluno. Eu já sou mentorado da Thaís, já fiz um processo com a Thaís e eu não teria te conhecido. Meu logo não estaria aqui, eu não estaria sentado nessa mesa. Então, assim... É verdade. Daquele ponto em diante, mudou tudo. Tudo mudou. Mudou tudo. Total. Se minha mãe tivesse falado assim, não temos dinheiro. E fim de história. Ou o contrário. Vamos colocar ele pra fazer francês. Já ia ser outra coisa, outra história. Exatamente, cara. Que então, coisa, né? Aquele ponto foi... Só que a pessoa... Que nem eu conto essa história, eu dou essa narrativa, eu trago esse ponto interessante. Porque realmente, eu tô sendo 100% sincero. Eu não sei como foi, quando foi, se minha mãe tava com touca de banho na cabeça, se foi cortando legume ou o que foi. Nem ela deve lembrar. Nem ela deve lembrar quando isso aconteceu. Sim. Mas eu gosto de contar essa história dessa forma, porque as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas elas ficam interessadas, elas querem saber. Elas falam, caramba, olha só como isso mudou a vida dele. Se mudou a dele, muda a minha. Sem dúvida. Então, a pessoa, quando ela tá focada demais, eu não sei vender. Aí ela fica assim, ó. E isso, na verdade, é um baita egoísmo da parte das pessoas, porque acaba tirando a oportunidade de você mudar a vida de um outro. Exato. Esses dias eu fui parada na Associação do Comércio, inclusive, uma moça me chamou no cantinho e falou, cara, aquele treinamento que você deu aqui me acendeu uma luz que eu em quase 50 anos de vida nunca tinha percebido. Daquele momento eu fui buscar uma ajuda terapêutica. Olha aí. Eu tô conseguindo ajudar minha filha e isso já mudou totalmente a rotina dentro da minha casa. Quer dizer, por ela ter tido o insight de que, cara, vai ter um treinamento que não era obrigatório, mas vai ter um treinamento lá no meu trabalho, eu vou participar. Então ela podia estar fazendo N coisas, mas por uma decisão, ela estava no lugar certo, na hora certa, teve um insight, teve ali uma iluminação
percebeu que tinha um problema, que o problema era nela, Uhum. e foi buscar ajuda e hoje tá tendo uma qualidade de vida muito melhor. Então, às vezes, quando a gente fala, ai, não sei vender, ou não vou fazer porque minha vida não é interessante, eu não vou contar a minha história porque a minha história não é boa. Cara, você tira a oportunidade dos outros se desenvolver. Sim. Isso é mente escassa. Total. E até um certo egoísmo, eu diria, né? Total. A gente... isso aí que você falou agora me pegou demais, porque eu vou ficar até emocionado pra falar disso, cara. Eu falo que, assim, o meu trabalho dentro de uma sala de aula, ele é mais ou menos isso aqui, assim. Imagina que isso aqui é uma aula de inglês. Uhum. De vez em quando, por mais que eu ache que não é quadradão, é um negócio, você tem um foco, você tem uma programação e tal, então uma metodologia para seguir. Então, você até pode sair disso aqui, mas você tem que ficar aqui um pouquinho, assim. Maior parte do tempo você tem que ficar aqui. De vez em quando, acontece um fenômeno. Ó a história já, de novo. De vez em quando acontece um fenômeno e a sua aula faz isso aqui, ó. Expande, né? Ela expande. O que isso significa? Duas histórias rápidas. Uma vez a minha aluna chegou pra mim, tinha uma aula que eu dava, até hoje eu dou essa aula ainda. Algumas aulas eu gosto de repetir. Uma porque eu gosto de melhorar ela. Sim. Eu gosto de melhorar a mesma aula, né? E acabam virando, sei lá, obras de arte minhas, Sim. assim, que eu desenho uma aula. Essa aula ficou boa. Vou repetir. Vou melhorar. Vou fazer isso, vou fazer. E aí o modelo eu sigo usando ele por muitos anos e porque é uma aula que funciona bem, o aluno gosta muito, deu super certo e tal. Então eu gosto de usar... Tem algumas aulas específicas eu gosto de repetir a aula com um nível diferente ou tal, pra testar. E aí eu tinha uma aula que eu dava, que eu tava ensinando uma gramática lá, e a pessoa tinha que dizer, ou existem tantos livros na sua prateleira, há uma planta aqui em cima, há um boneco, há um não sei o quê, que é o there is, there are, there is a plant on the table, there is não sei o quê. There is, there are, basicamente, a gramática. E aí eu ensino essa aula como? Através de um contexto, e o aluno, ele tem que dizer, ele faz a planta da casa dele, como se fosse a planta mesmo da casa dele, house plan, e ele vai desenhando os cômodos. E aí lá, ele usa a gramática para explicar. Essa aqui é a minha sala. Ó. There is a table. Essa aqui é a minha cozinha, minha dining room. Aí ele... there is a table, there are 3 chairs. E ele vai falando, tem uma cadeira, tem uma mesa, tem uma planta aqui no canto, tem uma janela aqui. E ele usa a gramática, sem eu dar uma tabela para ele usa a gramática através do contexto, com uma coisa pessoal que conecta com a vida dele. Legal. Né? Porque isso transforma a conexão numa coisa muito mais poderosa. Esse aluno tem muito mais chance de lembrar disso quando a conexão acontece dessa maneira. E aí ele vai lá e vai explicando. E eu dei essa aula para muitas pessoas. E aí eu vi várias pessoas fazendo planta de casa. Um faz mais tortinho, o outro faz mais retinho, o outro gosta de usar Teve gente que usou AutoCAD para fazer. Meu Deus! E aí teve gente que... os engenheiros e tal. E aí, galera... Vários, assim. Um dia, uma aluna minha chegou pra mim e falou assim, ai, teacher, você nem sabe. Eu tô fazendo uma reforma aqui em casa e eu precisava mostrar pro arquiteto a planta e eu não tinha a planta, não achei. Aí eu peguei a que a gente fez na aula. Nossa, mano, até arrepia. Cara, esse aluno, ele me entregou pra ele só contou uma história. Sim. Pra mim, ele me entregou uma joia Sim. que eu vou guardar pra sempre. Sem dúvida, porque aquilo transcendeu, né? Exatamente. Ajudou um terceiro a cumprir o propósito dele. Cara, um papel que o cara fez ali na hora. Sim. E aí ela falou isso. Eu não tinha, eu usei a que a gente fez na aula. Que bacana. Aí o coração transborda, né, cara? Propósito brilha. Exato. E teve uma outra que ela tava bem no comecinho, ela tá estudando comigo, ela tá morando nos Estados Unidos, e aí ela tava bem no comecinho do curso dela, eu ensinei alguma coisa pra ela, não lembro a exata frase que eu ensinei pra ela, mas eu ensinei alguma coisa pra ela, e daí um dia ela fazia aula comigo no individual, e ela tem umas escolas que oferecem curso gratuito, né, na cidade que ela mora, como o marido que trabalha, e ela que faz faculdade e tal, enfim, aí ela tem mais tempo livre e ela tá fazendo um curso lá. Então ela faz aula comigo e mais 2 vezes na semana, acho, ela faz numa dessas escolas. E aí ela disse que rolou uma situação lá onde alguém jogou uma caixa com uns gatos. Tipo, abandonou o gato. Sim. Aí ela viu, e ela tem gato. Sim. E é apaixonada por gato. Sim. Aí ela viu
E E começou a contar pra pessoa lá da escola. Ela usou a exata frase que eu ensinei pra ela, pra alertar a pessoa que tinha um gato lá. A pessoa abandonou e precisou de ajuda, e os caras resgataram o gato. Que massa. Olha só. Meu, são muitos casos, né? Não é uma história linear, nem todas seguem o mesmo caminho. Sim. Mas é esse tipo de coisa que, mano, faz valer a pena. Faz valer a pena, assim. Toda vez que você pensar em parar tudo, em desistir, cara, quando você vê essa mudança, é como se transbordasse mesmo, cara. É como se, cara, essa sala aqui era pra ser isso aqui, uma aula de inglês. Sim. Aí do nada alguém vem, traz um móvel diferente, não sei o quê, aí um gostou do livro, leva embora. Sim, exatamente. E o cara levou aquilo com ele, e aquele livro ele vai seguir mudando vidas. Cara, entendo perfeitamente o sentimento que você transborda com isso, porque é exatamente isso que acontece comigo, né? Tipo, quando eu vejo alguém anos depois, cara, me falando o quanto que a vida mudou, o quanto que, cara, igual você fala, né? Cara, depois que a gente fez um processo, é como se eu tivesse dado um peteleco numa sequência de dominó, e eu tô até agora vendo esse negócio cair. É muito legal, porque é o primeiro passo que a gente dá. É o primeiro passo no inglês, é um primeiro passo pra empreender, pra ser um líder melhor, pra ser um pai melhor, enfim. É uma coisa diferente que você tomou de ação, que vai ter um desdobramento gigantesco na sua vida. E acho que a pessoa não tem noção do quanto que isso é muito mais valoroso pra quem ensinou. Muito mais que o dinheiro que foi pago, sabe? Sem dúvidas. Nossa, porque esse é o propósito. Quem trabalha com gente, desenvolvimento humano, cara, o propósito é mudar uma vida. Não importa se essa pessoa pagou muito, pagou pouco, se pagou, se não pagou. Se mudou uma vida, o propósito está sendo cumprido. Sim. Então, assim, cara, isso realmente arrepia, é surreal e é o combustível pra gente continuar fazendo. É a transcendência do que você faz como profissional, cara. Exato. Eu falo que eu sempre... E aí entra de novo, né, naquela história que a gente falou. Se meu pai e minha mãe não tivessem tomado aquela decisão, de novo, eu não estaria impactando a vida das pessoas dessa forma, né? Sim. E eu falo que eu tenho muita sorte de fazer o que eu amo e ser bem pago por isso. Porque ou as pessoas, elas são bem pagas, ou elas fazem o que elas amam, né? Geralmente, na maioria dos casos. Sim. Porque, por vários motivos, ou a pessoa não tá disposta a brigar pra ter os dois, ou ela não tem condição porque ela é, sei lá, CLT, e aí ela chegou num teto lá e não consegue ganhar mais do que aquilo. Mas assim, por vários motivos as pessoas, a gente sabe, né? Você mais ainda, cara, que as pessoas... existe esse dilema entre fazer o que eu amo, ser bem pago, né? E tem muita crença em relação a isso, né? Sim, e eu vejo sem que dúvida. Tem algumas profissões que têm mais crenças ainda, e eu acho que a profissão de professor é uma delas. E aí eu queria muito que você trouxesse isso, porque, cara, eu acredito que esse podcast vai impactar muitos professores. Acho que a galera tem essa curiosidade e isso é uma questão muito de mentalidade mesmo. Então, eu queria muito que você trouxesse essa mudança de mindset. Olha, aqui tá tudo bem falar mindset. Porque a gente Gostei da pronúncia, muito bom. Very teacher, good. Não é? Well done. Então, assim, é uma mudança. Eu tenho professores na minha família. Sim. Conheço um monte de professor. Mas você saiu fora da curva. Em dado momento... Você saiu fora da curva e mudou uma realidade que a gente vê muito no Brasil. De ser um professor super bem pago, que hoje você tem a sua empresa, que hoje você faz o teu salário, e hoje você é super procurado e tudo mais. Então, conta pra galera como que foi, assim, essa trajetória, essa mudança de mentalidade. E o que você indica, que conselhos você dá pra esse pessoal? Depois que eu saí dessa escola... Eu comecei a dar aula particular para um colega lá, foi por isso que eu saí da área de educação, desistindo lá, tava cansadão, e aí eu não quis mais. Só que aí eu precisava complementar a renda, eu comecei a dar aula para um colega, na época, eu ficava depois do horário lá e dava aula para ele. Aí eu fui, meio que a educação foi me puxando de volta. Só que quando eu tava lá naquele trabalho que eu falei da tecnologia, eu ficava o dia inteiro sem ver gente. E aí eu pedia, posso ir conhecer o cliente? Posso ir conhecer eu queria ver as coisas funcionando, eu queria ver a cancela levantando lá a hora que o morador passasse e tal. E não dava, porque, enfim, tinha time técnico e tal, e eles precisavam de mim no escritório. Só que era uma coisa que eu queria, não tinha, eu comecei a desmotivar. É um dia. Eles tentaram me remanejar, mudar de posição, de não sei o quê, mandaram umas 2 vezes, e aí um dia... Eu sei até hoje que os donos gostavam pra caramba de mim. Tipo assim,
Eu sempre dei o meu melhor, né? E eu sempre fui esse cara, eu sempre fui educado, sempre fui respeitoso, sempre fui mais profissional possível e tal. Então eu sei que eles gostavam muito de mim, mas um dia eles chegaram, a gente gosta muito de você, mas você tá demitido. E aí, por conta disso, porque eu não tava mais entregando. Sim. E aí, eu fui virar coordenador, né? Virei coordenador. E desde sempre eu percebi uma certa maturidade. As pessoas falavam comigo, eu lidei muito com o pai nessa época, pai, mãe, tio, vô de aluno. E as pessoas sempre falavam comigo no telefone. Uma vez uma moça falou assim pra mim, nossa, é você que é o coordenador tão novinho? Parecia um senhor no telefone. Aí enfim, né? A moça só falou comigo por telefone e tal. Então eu percebi isso, eu fui percebendo essas coisas, que eu tinha uma certa maturidade, que eu estava disposto a fazer coisas que os outros não estavam. Porque quando, lá atrás, no primeiro emprego, quando as pessoas começaram a ver que eu ia, elas já falavam, vai Gustavo, vai Gustavo, vai Gustavo, vai Gustavo. Meio que por mediocridade, acho que a gente pode falar isso aqui, né? Cara, mediocridade, o cara não quer fazer, ele não tá afim de fazer. Então vai você que tá afim. E aí começaram a me mandar. E aí eu comecei a perceber essas habilidades. Só que demorou um pouco, né? Não foi do dia pra noite. Por muito tempo, eu tinha essa mentalidade aí, de escassez. Professor, é isso aqui que eu vou ganhar aqui o resto da vida. É isso aqui que eu tenho... É trabalhar de segunda a sábado para ganhar R$2.000. Não que R$2.000 não seja, né? Para muita gente isso é tudo que a pessoa tem. Mas, na época, eu até poderia ganhar mais, mas eu nem almejava isso. Sim. Entendeu? Então eu tinha essa... Não tinha nem essa possibilidade. Não tinha nem essa possibilidade. Na cabeça. Então, exatamente. Então, tipo, era... esse salário aqui é o máximo que eu vou conseguir. Sim. Quando eu entrei, depois de uns anos, aí fui coordenador, trabalhei em mais umas escolas, eu entrei de PJ na escola. E aí lá, eu fui muito incentivado, desde o começo. E aí... aconteceu a mesma coisa. Lá eu tinha mais liberdade, porque não era tanto método das escolas, né? E aí eu tinha mais liberdade. Eu comecei a testar meu pitch. Eu testava pitch diferente. É homem? Vou tentar assim. É mulher? Vou tentar assado. E aí eu fui testando coisas. Eu fui testando formatos. Como eu era curiosão, eu fui testando. E aí começou a dar certo. Muita coisa. E aí os donos lá, eu era bem próximo dos donos, porque a empresa era pequena e tal, os donos começaram a ver um resultado ali. E aí eles também viram de novo uma oportunidade de, manda a bola pro Gustavo que ele vai fechar. Eu comecei a ficar com a agenda cheia. Agenda cheia. E nessa época, como é que você fala? Quando você se sentiu o cocô do cavalo do bandido? Não é assim que você fala? Eu era esse cara, eu me sentia assim. Eu me sentia essa pessoa. Baixa autoestima e tal. Antes de entrar, né? Thaís, eu lembro até hoje, cara. Quando eu entrei nessa escola, eu tinha ficado desempregado, tava me planejando me casar. E aí eu tinha ficado desempregado uns 6 meses. Meu pai me chamou pra fazer um trabalho de freelancer de um livro que ele tava escrevendo. Meu pai é jornalista, escritor, ele me chamou pra fazer um trabalho de traduzir uns artigos lá pra ele. O cara ia pagar ele, o autor do livro ia pagar ele, e ele pagou pra mim uma parte pra eu traduzir. Só que isso só tapou uns buracos, né? Não ajudou. Quer dizer, ajudou, mas não resolveu a minha situação. E aí eu fiquei um tempo eu tinha acabado de sair de uma escola e tal. Fiquei um tempo sem trabalhar. No primeiro mês, foi assim, eu entrei no dia do meu aniversário. Meu aniversário é 8 de janeiro. Eu entrei na escola no dia 8 de janeiro de 2019. Primeiro dia. Eles me explicaram como que ia ser. A gente faz isso e a gente já te paga agora. Você já vai ter tantos alunos... e a gente paga agora. Só que eles me deram, lógico, poucos alunos, né? Estamos conhecendo o cara. 10 dias de trabalho, já... R$800 na minha conta. E eu tava, negativo, devendo, quase com o nome sujo na época. Aí, R$800. Caraca. Aí, olha o que eu falei no começo, Aí, eu... pingou lá, R$800. Aí, dei um mês de aula, 2.000 e pouco. Caraca, saí de 800 para 2.000, né? Pra quem não tinha nada, eu saí do negativo pro menos negativo. Aí eu ganhei 800, depois 2.000. Terceiro mês, R$3.500. Eu liguei pro dono, eu chorei no telefone, falando com ele. Cara, obrigado pela oportunidade, não sei o que, tal. Acabei de ver aqui, caiu o pagamento, não sei o que. Terceiro mês já tá ganhando R$3.500. Sim. Aí, beleza, só que aí eu comecei a performar melhor, eles foram me dando alunos, só que eu cheguei no teto.
Aí não dava pra eu ganhar mais. Essa é a dificuldade de quem vende sua hora, né? Exato. E aí, só que aí eu vendia minha hora pela metade ainda, porque eles recebiam uma parte, eu recebia uma parte da minha hora ali, não recebia a hora toda. E beleza, eu fiquei lá, tal, comecei a crescer e ganhar moral lá dentro. Só que um dia, de novo, eu sou muito assim, você já me conhece, né? Eu vou subindo. Quando eu chego lá em cima, eu não vejo ninguém, eu não vejo desafio. E agora, pra onde eu vou? Tem mais? Dá pra subir mais? Eu sou assim. Sim. E aí eu fiz uma série de coisas, fui trabalhar em escola, tal, não sei o quê. E aí a autoestima cresceu muito nessa época, né? Porque eu comecei a ganhar moral. Super autoconfiante. Comecei a ganhar até meio folgado, assim, né? A gente fica meio folgado, né? E aí, é o cuidado que a gente tem que ter, né? Exato, exatamente. Que é o que o Bernardinho fala, né? Mente de principiante. Exato. É isso que ele sempre fala. Como manter os times campeões. Você tem que manter eles com mentalidade de principiante. Manter o primeiro amor sempre. Exatamente. Você tem que fazer o cara que é ouro na Olimpíada, medalhista olímpico de ouro, né? Medalha de ouro. Você tem que fazer ele pensar como se ele fosse um principiante naquilo que ele tá fazendo. E aí eu cheguei lá e o desafio acabou. Pô, é só isso? Eu comecei a me perguntar. Eu sou um cara muito reflexivo, né? Minha mente é muito acelerada e eu fico, cara, você sabe, né? Fico o dia inteiro hiper racional, pensando em possibilidades, não sei o quê. E aí eu, cara, e se? O que eu posso fazer? Pô, eu quero casar. Pô, eu quero ter minha casa. Pô, eu quero viajar pra fora. Pô, eu quero fazer isso. Eu comecei a meio que fazer a conta ali. Eu vi que meus sonhos não cabiam naquele salário que eu ganhava. Olha que legal. Foi uma das coisas. Eu sempre tive uma relação... Primeira coisa foi incômodo. Sim, né? Exato. A dor. Incômodo. A dor. Eu falo, sempre começa com um incômodo. A dor. Você que percebe se você quer continuar incomodado ou se você quer mudar a rota e resolver aquele incômodo. E eu sempre tive uma relação ruim com dinheiro. Eu era aquele cara do viva como se não houvesse amanhã, gasta mesmo e vamos comprar roupa cara, não sei o quê. Nunca tive uma boa relação. A Tamires, minha esposa, ela me ajudou muito nisso, ela sempre foi bem controlada e tal, e ela foi me ajudando a me desenvolver nisso. Quando eu comecei a ganhar uma grana legal nessa época, eu comecei a guardar. E eu já tinha saído lá do banco da conta no vermelho. Sim. Deu um estalo e eu falei, cara, eu preciso guardar. Comecei a guardar. Aí, 6 meses trabalhando na escola, eu tinha um carro, na época, um Golzinho 98. Aí eu comecei a dar aula na cidade toda, ficou caro. Vou comprar uma moto. Aí vendi o carro. Na época eu não vendi. Otimizava o tempo. Cara, em 6 meses eu comprei uma moto. À vista, quase. Muito legal. Aí eu falei, aí eu comecei a entender o valor que o dinheiro tinha na minha vida. Sim. E aí eu comecei a ter uma relação melhor com o dinheiro. Eu comecei a entender, cara, o dinheiro vai me levar. Ele é um meio pro meu fim. Eu falo sempre que nesse emprego eu aprendi a amar dinheiro. Eu não amava dinheiro. Eu tinha uma relação de total desrespeito com o dinheiro. E nesse lugar, quando eu comecei a ver o cifrãozinho lá bater todo mês, eu comecei a amar dinheiro. Eu passei a ser uma pessoa que gosta de ganhar dinheiro. E que tá batalha. Tudo ótimo. Sim. E que é outra crença que as pessoas têm, sim, né? Mas eu comecei a batalhar pra isso. Cara, eu quero ter dinheiro. Eu quero ser próspero. Eu quero ter prosperidade. Sim. E aí a decisão da transição aí de sair da CLT e para ir para a empresa, ela começou quase 2 anos antes. Quase 2 anos. 1 ano antes. Você, inclusive, foi a pessoa que riscou o fósforo, porque eu já tava ali tentando. Você veio, riscou o fósforo e acendeu, porque você fez uma provocação que talvez você nem lembre. Olha só, um dia, com certeza não vou lembrar. Você me fez uma provocação num áudio que você mandou pra mim. Aí a gente marcou a sessão, lembra? A gente marcou de sabotadores, acho que foi a primeira que a gente fez. E aí a gente fez a sessão e aí eu comecei. Só que quando você começou... Eu já te contei essa história, né? Quando você começou com o coaching, eu falava assim, nossa, gente, coaching? Gostava tanto dela. Cheguei a falar isso pra algumas pessoas. Gostava tanto dela. Nossa, agora tá com esse negócio de coach. Esse negócio de coach. Cara, eu assumo. Eu total. Tinha essa visão, é um preconceito. Sim. Isso, eu admito isso. E eu tinha, cara. E aí você me fez uma provocação. Só que você pegou exatamente na veia ali, né? Porque eu falei, cara, não, peraí. Então eu vou ver. Eu sempre fui essa pessoa. Eu gosto muito de... Quando eu tenho um preconceito com alguma coisa, quando eu tenho uma visão preconcebida, quando eu tenho uma ideia
ruim, formada negativa, sobre isso, sobre algo, eu procuro sempre ir lá, ver, experimentar e dar uma chance. Exatamente, eu sou essa pessoa. Isso é ótimo. Então, por quê? Justamente para promover essa descoberta, para poder depois dizer, não, cara, ó, não funciona, ou funciona, ou não é legal, ou pra mim não deu certo, né? Hoje eu tenho essa maturidade. Sim. Não é porque não deu certo pra você que não funciona o negócio, né? E aí a gente foi aí que a gente começou. Daí eu lembro até hoje que eu tinha 2 lideranças, já contei isso pra você. Uma delas, uma vez eu fiz alguma coisa, acho que eu coloquei meu Instagram, no meu WhatsApp pessoal, eu fiz uma propaganda da escola e coloquei meu WhatsApp pessoal. Por quê? Porque eu queria medir, na época, qual o volume de pessoas que estavam vindo através do meu trabalho. Era isso que eu queria medir. Eu não ia chegar lá, ia falar com a pessoa que cuidava do agendamento. O cara não ia pagar direto pra mim, nem nada disso. Eu não tinha essa intenção. Eu era grato a eles e tal. O dono me ligou. Pum, no mesmo dia. Não, porque você colocou seu WhatsApp, não sei o quê, e a gente... E dando aquela sondada, né? Falei, não, cara, eu só coloquei porque eu queria saber quantas pessoas vinham através do meu trabalho, eu faço conteúdo na minha rede social, tá. Só que eu percebi que começou a ficar uma coisa meio de controle ali. Tolindo, né? Das suas ações. Muito insalubre. Entendi. Foi aí que começou a minar a relação. A relação. Foi aí que começou a eu não querer mais, sabe, tá ali, me submeter a isso e tal. E aí já nasceu um desejo. E aí eu lembro que eu comecei também a seguir uns professores, a virada de chave, né? A gente tá na pergunta que você me fez sobre mentalidade, né? Eu comecei a seguir uns professores. Professor que falava, ganhe 15 mil reais, ganhe 10 mil reais, ganhe 20 mil reais com aulas de inglês. Eu comecei a seguir essa galera. O que esse povo faz que eu não tô fazendo? Exato, exatamente. E aí um dia, essa pessoa viu meu Instagram e falou, e numa conversa me chamou e falou assim, não, você fica seguindo esses professores aí que ganham 10 mil reais. Não, porque você sabe que não tem milagre, né? Porque isso aí é enganação, charlatanismo, não sei o que e tal. E falou, beleza, passou. Só que foi minando. Enfim, fiz o processo com você, foi aquele peteleco na coisa, mudou muito, né? Mudou totalmente a minha vida, a minha visão. Eu tava muito mais preparado pro que viria e eu tava preparado para tomar essa decisão. E daí a vida me deu um empurrãozinho e eu falei, cara, agora é a hora. Só que eu nunca estive tão preparado para isso. Exatamente. Deu um baita frio na barriga, mas assim... Ao mesmo tempo, né, você sentiu que, cara, agora é a hora. Agora eu dou conta. Exatamente. Levou uma década. Eu dou aula há 12 anos, Thaís. Então, e é bem importante isso que você falou, porque muitas das vezes a pessoa olha pro umbigo do outro e duvida. Por exemplo, né, de outros profissionais que estão ganhando mais, estão ganhando melhor. Será que está ganhando mesmo? Será que é isso mesmo e tal? Só que não pergunta assim, o que esse cara fez ou faz que eu não tô fazendo? E uma das coisas, cara, sempre esse cara tem um conhecimento que você não tem. Eu tenho uma mentora que fala isso, né? A sua falta de resultado é fruto de um conhecimento que você não tem ainda. E se você não busca... Cara, você vai continuar parado no mesmo lugar. Então, quando você me falou, me lembro que eu falei alguma coisa assim pra você. Cara, Gustavo, existem médicos bons, médicos ruins. Sim, quando eu te perguntei. Né? Existem lá nutricionistas ótimos e péssimos. Existe dentista bom e dentista ruim. Existe coach bom, coach ruim. Existe psicólogo bom, psicólogo ruim. E, na verdade, pra mim, a profissão é um meio para um fim. Ali você já estava sendo minha mentora. Exatamente. E assim, cara, eu sou pós-graduada naquilo que eu faço. Na verdade, o coach ou as outras N especializações. É mais uma especialização, né, que é um meio para um fim daquilo que eu tenho total, cara, conhecimento pra fazer. Mas tem o estereótipo. Tem. E que bom que naquele momento você decidiu romper e pagar o preço, porque não era só aquela coisa do estereótipo, do yes, que nem, cara, faz zero a minha linha. E a minha linha é muito, cara, vai ser punk. E é bem superficial, né? Exatamente. Vai ser punk, o negócio é profundo, tá afim ou não tá.
e você pagou o preço e hoje chegou onde você chegou, né? E é muito legal, porque a cada vez que você manda uma mensagem pra mim falando, cara, minha agenda tá lotada, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Caraca, eu preciso abrir. E eu assim, Gustavo, tá na hora de abrir grupo. Gustavo, tá na hora de ir pra treinamento em grupo. Não dá mais pra ficar no individual. Porque você já aumentou o ticket o máximo que você podia. Você tem que ir pra, cara, grupo. E aí, e ele resiste, tá, gente? Ele resiste. Mas o legal é que você se joga, cara, e vai, sempre falo, vai com medo mesmo, mas vai. Né? A tua jornada, assim, eu acho que é uma baita aprendizado pra galera, principalmente da tua área, né, da educação. Porque eu conheço N professores que começaram e estão igualzinho 10 anos depois. E às vezes falta, cara, é um conhecimento, uma coisa diferente da que você tá fazendo. Pra chegar no lugar que você quer. E é uma coisa, eu diria que assim, existe um monte de coisas que você vai ter que aprender ali. Porque assim, né? A gente sai... Quando eu tava nessa empresa, nessa escola, e aí minha confiança subiu, que eu falei que a gente fica folgado, a minha ideia era assim, porra, os caras fazem isso aqui. Não eram empresários ruins, não era uma má gestão, mas sempre tem alguma coisa que você fala assim, isso aqui eu faria melhor. Isso aqui eu fazia. Isso aqui eu vou saber. Isso, os caras não sabem fazer isso. O cara não sabe fazer aquilo. E você julga, critica, né? Você julga, só que você não tá na pele dele. Exato. Quando eu saí, porque aí eu precisei, eu tava com 3 empregos e a minha empresa. Coisa de 2 anos, 1 ano e meio atrás, né? 2 anos mais ou menos, eu falei. Quando isso aconteceu, eu tava com os 4 empregos lá, eu falei, cara, eu preciso sair de um. E aí foi a que eu escolhi sair, né? Pra começar a cuidar da empresa. E aí eu falei, nossa, agora eu vou ser um empresário muito melhor que esses caras, entendeu? Porque agora eu vou não sei o quê, agora eu sei vender, agora não sei o quê. Caí do cavalo violentamente. Eu caí do cavalo. Errei rude. E aí, o ano passado, você sabe a história, foi um ano de extremo desafio pra mim. Mas assim... Forjado no fogo. É verdade. Forjado no fogo. E é o que você falou. Nos mínimos detalhes. Total. Eu lembro que eu falei isso pra você um dia, né? Cara, isso aqui foi o meu ano de 2023. Ó, apertando parafuso. E aí você começa a entrar em desespero porque os boletos estão chegando e você fala, meu Deus do céu, eu tô apertando um monte de parafuso aqui, isso não tá dando em nada. Aí uma hora você planta. E uma hora... Deu uma enxurrada assim, de resultado para você. Verdade. Então, respondendo de forma resumida a sua pergunta principalmente sobre professores, o que te fez mudar? Cara, foi a dor primeiro. A dor me fez mudar. E a minha curiosidade de ir avançando e descobrindo, querer descobrir, querer saber mais. E justamente ter a humildade de falar, eu não sei isso, eu não sou bom nisso. Sim. Cara, quem me vê hoje gravando... Buscar ajuda. Quem me vê hoje gravando um podcast, cara... eu tenho amigos que me falaram, você tá arrasando aí nos stories, não sei o quê. Às vezes eu acho que eu sou meio travadão, que não sei o quê. De novo, né? Entra no que você falou sobre o ponto negativo e tal. Mas, cara, eu mudei muito. Só que, Thaís, eu não comecei ontem. Exato. Eu fazia vídeo. Esses dias eu postei no meu Instagram. Eu fazia vídeo pra internet. Eu tinha um celular pangaré, com a câmera horrível, fullbeca. A minha câmera, meu vídeo apareceu o interruptor da luz sujão, assim, sabe? Eu fazia uns vídeos no escuro, uma câmera horrível. Mas porque você teve coragem de fazer isso lá atrás... Hoje você tem toda a destreza de fazer uma coisa, cara. E daqui a 5 anos, quando você olhar pro de hoje, você vai falar, caraca, olha como que eu... É o começar, né, amigo? É a coragem pra começar. E plantar todo santo dia da sua vida, cara. Eu sempre falo, a nossa preocupação tem que ser com o plantio. Não é com a colheita. É com o plantio. Aonde você tem plantado, quantas vezes você tem plantado. Olha pro teu dia, chega de noite, olha pro teu dia e fala, caraca, quantas vezes e aonde eu plantei hoje? Porque se você fez tudo igual todos os dias, amigo, você vai colher tudo igual. Então, assim, a gente precisa ter esse clique de plantar em terras diferentes. Sim. Terras férteis, sabe? Foi isso, eu fui visitando, porque o professor, eu vou falar porque eu
converso com professores, eu conheço os professores. A mentalidade do professor, como ele não se vê como empresário, ele fica sempre ali, ó, sempre no mesmo. Não, vou consumir do fulaninho que é famoso no meu nicho, do professor que é famoso não sei aonde. O professor só consome do professor. E aí ele tem meio que o ranço de consumir de outras áreas. Não, esse cara é vendedor, ai, não, don't touch me, sabe? Não chega perto de mim, porque ele não vê aquilo como uma experiência de aprendizado. Não, e é uma baita soberba. Exatamente. Infelizmente, não só para, né, para tua área, mas para todos os nichos, assim. A gente precisa diversificar. Desculpa, pode falar. Não, é exatamente isso, assim. Eu queria depois que você falasse, assim, pra gente encerrar, uma lição, né? Uma lição, o que você traz? Se você fosse falar para outros professores, enfim, uma lição que você trouxe da tua história e que você aprendeu com isso e você queria encurtar a história de alguém. Cara, invista muito, invista em educação principalmente, mas faça cursos, estude, mas também não fica tirando para todo lado, você tem que ter foco. Sim. Né? Hoje em dia a gente vê todo mundo vendendo curso aí na internet, a pessoa sai comprando e aí ela acaba ficando perdida, mais perdida. A plataforma digital tá cheia de cursos que ela nem abriu. Exatamente. Por quê? Porque ela não se conhece. Então investe, primeira coisa, investe em se conhecer. Investe num processo, investe em saber quais são suas forças, quais são suas forças pessoais, investe em saber quais são seus perfis comportamentais, investe nesse tipo de coisa. Autoconhecimento, primeira coisa. Também acho. Autoconhecimento é a primeira coisa. Aí depois você vai investir. Porque é o início de tudo, é o que vai te dar o caminho. É o que vai trazer clareza pra tua jornada. Porque aí você começa a fazer isso aqui, ó. Sabe quando você vai fechar um aplicativo do seu celular, que você faz assim, ó, você fecha a aba? Exato. É aqui, ó, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim. É aquele vídeo do cachorrinho lá que o cara tá jogando disco de hóquei, já viu esse jogo? Maravilhoso esse vídeo. O cachorro tá assim, ó, o cara tá jogando focado na bola preta ali, né? E o cachorro tá lá. Aí a hora que o cara joga, o cachorro pega. Exato. Por quê? Os outros não me interessam. É isso aqui meu objetivo. Perfeito. Então, quando você investe em autoconhecimento, você já nem gasta dinheiro e tempo com curso que você não vai fazer e não vai estudar, que não tem nada a ver com você. Exato. Então, autoconhecimento. Aí você investe em capacitação depois disso. Aí você planta, fala com as pessoas, fala com gente. Exato. Qualquer empresa qualquer negócio vive de gente. Fala com as pessoas, conversa, ceda o seu tempo. Olha eu bagunçando o microfone aqui. Ceda o seu tempo para as pessoas, porque as pessoas também que só querem... Não. Quanto você vai me pagar para eu vir aqui 1 hora falar no seu programa? Né? Então as pessoas acham que tudo é público, que tudo é pagamento. Cara, ceda o seu tempo, seja genuíno, seja verdadeiro, seja interessante, seja interessado. Converse com as pessoas, continue plantando, que 1 hora a colheita vem. Não tem como, cara, não tem como. Só pra falar, depois daquele dia fatídico onde a pessoa me falou assim, você fica seguindo o professor que fatura tanto por mês, depois daquele dia eu já faturei isso aí 2 vezes. Aê. Então, cara, a colheita vem. A colheita vem. Só que você precisa. Aqui, ó. É aqui, ó. Planta. E o tempo, né? Porque as pessoas acham que é só competir. Eu entrei nessa. Quando eu fui pra empresa 100%, eu entrei nessa. Não, vai ser aqui, ó. Se eu ralar, eu consigo. Cara, você tem que ralar. Mas você também tem que jogar a semente, esperar ela brotar, regar todo dia, esperar ela brotar e esperar nascer uma fruta ali, cara. E fazer a coisa certa, na velocidade certa e no tempo certo. Não tem jeito. Porque senão você vai ralar uma vida toda e você não vai prosperar. É isso. Muito bom, Gu. Uma salva de palmas para Gustavo Belo. Obrigada demais. Como é que a galera te acha? Instagram, principalmente. LinkedIn também, mas LinkedIn eu tô como Gustavo Belo só. Eu faço algumas publicações por lá de mais profissionais e tal, competências ali que eu acho que as pessoas têm que ter. E Instagram tem dicas de inglês, tem bastante conteúdo por lá, mas no Instagram é no Teacher Gustavo Belo. Boa. E novidades pro futuro? Novidades pro futuro. Já vou fazer o jabá aqui, tô abrindo grupos. Nesse momento que você tá ouvindo esse podcast, faltam 3 vagas para eu preencher o grupo. O primeiro grupo de 2024. E estão abertas as vagas. Inscrições. É só me chamar lá no meu Instagram. Lá tem o contato, vai ter o botão de mensagem ou de WhatsApp. A pessoa entra em contato, faz a pré-inscrição dela e eu vou conversar com ela depois para entender se o grupo, enfim, vai atender a necessidade dela. Muito bom, galera. Foi um prazer enorme estar com você hoje. E bora voar. Obrigado pelo convite. E é isso aí, galera. Bora voar. Valeu.